Queria começar esse bate-papo aí com a Fernanda, agradecendo pela disponibilidade, né, atendeu prontamente aí o convite de estar conosco aqui, conversando um pouquinho sobre esse tema. Tá? É um tema muito em voga, né? Eu imagino que a demanda pela busca de orientação nesse sentido, principalmente relacionada à orientação de carreira, seja uma demanda que está de fato batendo a porta, né? É algo que os profissionais cada vez devem estar sendo mais desafiados a lidar com esse tema, a lidar com esse tema no dia a dia. Eu visitei o seu site, Fernanda, entrei no seu site, fiz uma busca lá, fiz algumas consultas, vi os depoimentos das pessoas que te buscaram, que já buscaram sua orientação em algum momento, e eu vi lá que teve um texto no seu site que você se apresentou em terceira pessoa, né? Você, Fernanda, falando da Fernanda. Então, assim, apresente-se aí agora para o nosso público, fale um pouco de você, fale um pouco das suas motivações, das suas experiências. Fique à vontade aí para falar um pouco de você aí nesse início da live. Bom, meu nome é Fernanda Pires, eu sou do perfil Fernanda Pires Carreira. Eu trabalhando com desenvolvimento pessoal há mais ou menos uns 2 anos, mas eu sempre fui muito apaixonada, sempre me chamou a atenção, programação neurolinguística, tudo isso. Eu sempre fui muito apaixonada, então eu resolvi trabalhar. Mas eu tenho mais de 20 anos na área financeira. Aham. Foi que depois dos 40 eu achei que eu poderia ajudar mais as pessoas diretamente, ajudar as pessoas que estão infelizes na área. Porque quando a pessoa está infeliz na carreira, Maurício, você sabe, Aham. tudo reflete em todas as áreas da vida, né? O relacionamento vai mal, as amizades, ela não tem mais vontade de sair, fica tudo muito complicado. Então, assim, quando ela, pelo menos ela trabalha em algo que ela gosta, parece que tem uma motivação melhor, maior para fazer, para realizar as coisas. Os pilares da nossa vida, eles precisam de estar em harmonia, né, Fernanda? Uma Então, assim, roda, né, equilibrada. exatamente. Então, esse pilar profissional, muito embora ele seja somente um dos pilares da nossa vida, a gente tem outras coisas que sustentam, né? O lazer, a família, a espiritualidade, a saúde, outras coisas sustentam, mas o pilar profissional, ele realmente ele é um pilar muito importante. Então, assim, em determinado momento da sua vida, em determinado momento da sua carreira profissional, você sentiu a necessidade de começar a retornar para as pessoas e apoiar essas pessoas, né? Foi mais ou menos isso que te motivou a estar contribuindo nesse viés do aconselhamento profissional, né? Sim. E eu sou muito Entendi. feliz. Hoje é o que me motiva a acordar todos os dias. E Aham. tudo melhora, né? Quando você. Eu, na minha vida, tudo melhorou. Depois que eu descobri minha paixão, tudo melhorou verdadeiramente. E eu aconselho. E a minha missão de vida hoje é ajudar as pessoas a se encontrarem profissionalmente. E eu sou muito contra aquela coisa radical, sabe, Maurício? Aquela coisa de que você tem que largar tudo de uma hora para outra. Não, eu sou muito a favor de um planejamento, algo muito bem estruturado, com consciência, para que não se envolva em uma furada, né? Porque eu vejo muitas pessoas serem demitidas e aí ela nunca empreendeu e de repente ela abre uma franquia e a coisa não vai bem. Então, assim, não é bem assim, né? E na verdade, eu penso que ela tem que começar a pensar em um plano B já empregada e não esperar que algo Tá, aconteça tá. para que ela corra atrás, né? Nós não fomos educados a fazer uma gestão da nossa carreira, a pensar mais na nossa carreira. Entendi. Essa era até uma pergunta que eu tinha para te fazer um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar de uma vez essa pergunta. Eu sempre tive essa dúvida em relação às pessoas que se propõem a contribuir com outros em momentos de transição de carreira. É, Pelo que você comentou, então, existe em uma das vertentes do seu trabalho, existe uma parcela de aconselhamento prévio também, né? Sim, Você não simplesmente recebe os indivíduos já em momento easy. de incêndio, né? Para apagar um incêndio. Ah, eu preciso transitar de carreira
me ajude, por favor, como que eu faço? Estou desempregado, não estou conseguindo me recolocar, me ajude. Não é só esse perfil. Eu imagino que esse perfil também, né, Fernanda? Esse perfil também. As pessoas me procuram, mas elas não têm a menor ideia do que elas querem, né? Se elas querem mudar, se elas querem mudar. Muitas vezes elas falam, estou muito infeliz no meu trabalho. Só que Aham. conversando e tudo mais, a gente descobre que é uma infelicidade com o gestor. O que Ah, é? ela não está se dando bem com o gestor. Então, basta um pequeno ajuste, muitas vezes, de uma mudança de setor, que a pessoa já fica muito feliz, sabe, Maurício? Então, assim, não é só mudar de profissão, às vezes é transitar na empresa. Entendi. E assim, você já teve alguma experiência, vou até incluir uma pergunta que não estava previamente definida aqui, mas você já recebeu, Fernanda, gestores com essa preocupação? Ou seja, o cara é gestor e ele identifica que na equipe dele ele tem lá A e B que não estão contentes ali e de Sim. repente estão pensando em sair ou mudar, e ele, enquanto gestor, te procurar para identificar ou para pegar um aconselhamento do que ele pode fazer ali para solucionar esse tipo de questão. Já ouvi um caso já de uma gestora que me procurou para saber melhor como que ela vai lidar com aquele perfil, né? Eu sempre aconselho você também é professor de perfil comportamental? É isso? Eu trabalho com mapeamento de perfis profissionais, tá? E elaboração de programas de desenvolvimento. Já atuei como docente, mas não na área, vamos dizer assim, humanas, né? Eu já fui docente do ensino superior e da educação profissional dentro da minha formação de base, que é ciências da computação. Tá? E aos poucos eu fui desenvolvendo competências na área de gestão, muito dentro da educação, e aí a gente hoje consegue contribuir na elaboração no mapeamento de perfis profissionais e na construção de programas de desenvolvimento associados a esses perfis profissionais. Tá? Uhum. Então, aí, às vezes a pessoa é muito introvertida e ela está num setor que exige comunicação, contato com várias pessoas. Ela não vai entregar o seu melhor. Ela não vai entregar. E às vezes, muitas vezes é o contrário, né? É uma pessoa mais extrovertida e ela se vê em uma baia com 1000 processos para analisar. Ela não tem tempo de conversar com um colega e aquilo Aham. vai oprimindo a pessoa, né? Então, assim, eu fortemente aconselho que faça o teste, o assessment, qualquer outra ferramenta para análise comportamental, que isso vai ajudar muito um gestor a colocar as pessoas certas nos lugares certos. Porque essa é uma das grandes insatisfações hoje em dia, né? A pessoa muitas vezes se candidata a uma vaga pelo salário, Aham. mas ela não sabe exatamente o que será exigido dela naquela vaga. Mas ela se inscreve. Então, eu oriento também os meus clientes a fazer uma pesquisa, né, sobre o que vai fazer naquela vaga, quais são as atribuições, para que ela também pode escolher, né? Não só ela é escolhida, ela também pode escolher. É isso, eu até conversei outro dia, eu fiz até um post, ou um comentário, aliás, eu fiz um comentário em um post, não lembro exatamente em que rede social, dizendo exatamente isso. Foi no LinkedIn, lembrei, um post do LinkedIn, eu comentei exatamente isso. O processo seletivo, ele acontece em via de mão dupla. O indivíduo que está ali participando de um processo seletivo, ele também está avaliando a corporação. Ainda Uhum, mais, ainda mais nesse momento que a gente vive, eu costumo chamar isso de celularização dos serviços, onde, dadas as novas tecnologias, dada a popularização maciça da informação, hoje cada um tem condição de, quase que de forma autônoma, atuar profissionalmente, a depender da sua área de atuação naturalmente. Então, em muitos casos, a pessoa não depende mais de estar vinculado profissionalmente a uma organização. Ele pode escolher de forma autônoma prestar o serviço dele para N instituições. Então, se ele vai, participa de um processo seletivo e ele avalia mal determinada organização, essa avaliação ela pode se refletir de uma maneira muito negativa para a instituição. Então, a instituição também precisa de ter em mente que essa avaliação, esse momento, esse processo seletivo, ele se dá em via de mão dupla, sim, como você disse. A pessoa também avalia a organização. Fernanda, qual é a relação existente entre o coaching
e a transição de carreira. E por que você escolheu, né, atuar com foco em atividades bancárias, em pessoas que vêm do meio bancário? E aproveita e explica um pouquinho o que é o programa Living Better, para a gente poder entender melhor o que é esse programa. Bom, o programa Living Better é um mix de várias técnicas. Tem programação neurolinguística, coaching, psicologia positiva, são várias técnicas em um programa de 10 sessões, uma hora cada sessão. Eu atendo online hoje em dia. Então, ele funciona dessa forma. O coaching, para mim, tem tudo a ver com transição de carreira, porque, na verdade, você tem autoconhecimento, né? Você aprende a, assim, se conhecer um pouco melhor, quais são os seus pontos de melhoria, quais são as suas potencialidades, porque nós, hoje em dia, com essa vida corrida, a gente não tem muito tempo de se perceber, né? A maioria dos meus clientes, quando eu pergunto, quais são os seus pontos fortes? Nossa, é muito difícil tirar alguma coisa dele, sabe? A Agora, gente quando entra eu no falo piloto automático. Agora, quando eu falo quais são os seus pontos de melhoria, a pessoa me vem com duas folhas. Então, ela não se percebe, ela não se conhece. E uma pessoa que não se conhece não vai bem em uma entrevista, não consegue se vender, né? Então, assim, ele tem uma forte relação. O coaching ajuda você a planejar a sua carreira, os passos de uma transição de carreira. Como eu falei, não dá para você sair do seu emprego hoje porque aconteceu alguma coisa lá e te deixou irritado ou então vai, né? Pega, chuta o balde e sai em busca de um emprego. As coisas não são bem assim. E eu aconselho a fazer isso já empregado. Tudo já empregado. Mantenha um currículo ok, um currículo atualizado. Abra um perfil no LinkedIn, quem não tem, mesmo empregado, pode abrir. Sim. Mantenha o seu networking, né? Sempre, não vai deixar para perder o emprego para começar a procurar as pessoas. Isso é muito desagradável, né? Chega a ser chato. Uhum. A gente percebe, e assim, a gente percebe que o LinkedIn, ele às vezes ele vira um banco de quem está procurando e um banco de quem quer ser encontrado, né? Uhum. Ele tem muito esse viés aí. Vez por outra a gente recebe uma mensagem de um colega, que a gente entende, as pessoas que estão ali buscando, né, se recolocar. Vez por outra a gente recebe uma mensagem ou outra de um conhecido e você identifica que a pessoa está ali buscando manter o networking dela, buscando manter a rede de contato dela. Então, quer dizer que o programa Living Better, ele mistura, né, a programação neurolinguística, as sessões de coach, para que a pessoa possa se posicionar melhor, com mais segurança, né, em processos de recolocação ou de transição. Né? Agora, quando uma pessoa te procura, ela está na melhor das hipóteses, me corrija se eu estiver errado, ela está na melhor das hipóteses insatisfeita ou pelo menos colocando em xeque a situação dela atual. Sim. Aí, como você disse, ela está, às vezes, insatisfeita com o seu gestor, na maioria das vezes, como você colocou, né? É mais o gestor do que a empresa em si, Sim, sim, é mais o sim. gestor do que a área de atuação em si. Essa informação é preciosíssima. Tá? Eu Sim, tinha hoje em outra dia visão. É, são pode falar. poucas os gestores hoje que sabem gerir pessoas, né? Muitos são Aham. tarefeiros, eles não têm tempo, né? Eles estão tão envolvidos com os processos que eles Ah, né, não conseguem ter um olhar humano com o funcionário. E sabe, olha Maurício, só. no ramo bancário tem tido muitos suicídios. Muitos Uau. suicídios. Então, assim, é muito preocupante mesmo, porque é uma área que está mudando rapidamente, né? Hoje em dia, muitas agências estão fechando, fisicamente fechando. Tem também as reestruturações, né? Um gerente perde o cargo da noite para o dia, e aí ele já tem uma estrutura de vida, como que ele vai? Ele ganha, sei lá, 20 mil hoje, aí amanhã ele passa a ganhar 3 mil da noite para o dia. Então, Aham. assim, é bem complicada a área hoje em dia. Tá? Veja Muitas mudanças. a responsabilidade, você citou a questão dos suicídios aí, tá? A responsabilidade que tem um gestor, né? Sim, Em tentar identificar o que está acontecendo, e tentar identificar
se aproximar das pessoas, porque as Sim. pessoas, embora executem tarefas, mas antes de executarem as tarefas, antes de estarem associadas a projetos, a processos, elas são pessoas, né? E são frágeis enquanto pessoas. Então, essa preocupação e essa responsabilidade é altíssima. E aí, Fernanda, como que você faz para que você, nesse cenário, lidando com situações que, em grande parte das vezes, advém de uma insatisfação ou de uma insegurança, como que você faz para você, Fernanda, para você se manter motivada, para você se manter produtiva, para que os seus índices de produtividade permaneçam altos, né? Como que você Uhum. internamente, você consigo mesma, como que você funciona nesse aspecto aí? Bom, para manter minha produtividade, primeiramente eu faço um planejamento do meu mês, sabe, Marcelo? Uhum. Eu já tenho tudo, eu tenho um planner, aí eu faço tudo que eu quero realizar naquele mês, eu escrevo. Não pode só deixar na cabeça que a gente esquece, se perde. Sim. Então eu faço as anotações do mês, o que eu quero realizar naquele mês. Depois eu faço as checagens semanais e tem também os Uhum. planejamentos diários. Uhum. E eu não acumulo muitas tarefas no dia, no máximo três que eu preciso realizar naquele dia, né? E sempre com uma Uhum. margem para flexibilização, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina muitas vezes, né? Acontecem mil coisas. Se essa live aqui fosse na segunda-feira passada, eu não estaria aqui hoje, porque Uhum. estou em São Paulo, né? Inundou São Uhum. Paulo. Então, assim, está Uau, um caos, trânsito e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para poder fazer os remanejamentos. claro, E eu me claro. mantenho Entendi. motivada com a minha missão de vida, que eu adoro ajudar as pessoas, os bancários, as pessoas que estão infelizes nos seus trabalhos. Eu tenho o meu quadro lá de metas, de pensamentos, faço muitas Uhum. visualizações. Isso me deixa bastante motivada. Faço atividade física, faço Uhum. meditação. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E tá sempre com as suas metas, o seu objetivo, assim, em mente. Agora, você adota essa técnica de escrever, de anotar as coisas, de sempre tentar tirar aquilo que está na sua cabeça, colocar aquilo no papel, porque Muito poderoso. é uma característica sua, porque você é uma pessoa visual e precisa de materializar isso, ou essa é uma Preciso. técnica que você aconselha para todo mundo? Eu aconselho para todo mundo. Coloca tudo no Aham, papel, que é melhor do que deixar só com uma ideia. A gente esquece, né? Muita coisa. A vida da gente é muito intensa, muitas aham, coisas. Então eu procuro anotar tudo. E tudo. Você que tem uma meta na sua cabeça, anota, né? Não deixa aham. só no imaginário. Eu fiz até um post há bastante tempo, deve ter mais ou menos uns 2 anos assim, dizendo que a chamada era que a sua ideia, que a sua próxima ideia encontre um papel pela frente. Porque às vezes a gente tem uma ideia e essa ideia simplesmente se perde. Essa ideia Uhum. simplesmente vira pó pelo simples fato de não ter colocado no papel. Ô, Sim. Fernanda, é, eu percebo que, inclusive, eu passei por uma situação como igual a essa, justamente essa semana. Eu percebo que existem pessoas que saem do mercado, perdem a sua colocação, ou são demitidas, ou elas saem porque querem sair e não conseguem voltar, porque acham que o cenário está favorável, mas o cenário se apresenta como desfavorável. E aí essas pessoas tentam se recolocar e não conseguem se recolocar de imediato. E tentam uma vez, tentam duas vezes, tentam três vezes, tentam N vezes e acumulam frustrações. Frustração em cima de frustração. Em qual é o momento que essa pessoa precisa de avaliar a possibilidade, se é que precisa ou não, mas precisa avaliar a possibilidade de mudar o foco, de Mudar de parar de, carreira. de parar de tentar retornar para aquela carreira ou para aquela função que executava similar anteriormente e buscar fazer outra coisa. Se é que Bom, isso existe, se existe, quando que ela tem que tomar essa decisão? primeiro ela tem que se perguntar, né? Se na época, quando ela estava empregada, estava tudo bem, ela estava
ganhando o salário dela ok, se naquela época ela se sentia bem, se ela se sentia feliz com aquela atividade. Se ela se sentia bem e feliz, ok, eu aconselho a partir para o mesmo ramo, para a mesma profissão, né? Aham. As coisas e ter resiliência, porque as coisas demoram. Uma recolocação demora. Você tem que fazer uma gestão de recolocação também. Tem várias atividades aí que ela precisa fazer para voltar para o trabalho, para voltar ao mercado. Agora, se ela já estava se sentindo triste, né? O despertador tocava, ela não levantava, ela ia chorando para o trabalho, ela odiava domingo à noite, ou já, eu tenho cliente que já odeia domingo de manhã. Não é nem à noite, já é de manhã mesmo, né? Porque sabe que vai voar o domingo e na segunda-feira ele vai ter que encarar aquele dia, aquelas pessoas, aquela atividade, né? Então, assim, se perceber se estava acontecendo isso com essa pessoa, ela precisa mesmo mudar. Mudar, tentar outras coisas, se permitir. Eu aconselho muito os meus clientes a fazerem um trabalho voluntário, sabe? Quando eles querem migrar de carreira, assim, para sentir se é aquilo que ele imagina que é. Porque muitas vezes não é. Né? Eu tenho um cliente que gostaria de partir para gastronomia. E Entendi. aí ele ficou um dia inteiro num restaurante e odiou o clima, né? Ele gostava mesmo era de cozinhar com os amigos, né? Tem uma menina que também que ela adorava se vestir bem, né? E ela adorava aconselhar as colegas com as roupas, com as combinações. Só que para trabalhar com isso, né? Ela não se sentiu bem. Então, assim, eu aconselho fazer um test drive, né? Aham. Na outra carreira para Aham. começa, trabalha de graça para sentir se é aquilo que quer ou não, para Aham. começar. Não dá só para ficar no imaginário. Às vezes a pessoa pensa que gosta, gasta dinheiro com o curso, né? Hoje os cursos são caros, um curso de gastronomia é mais de R$ 1.000, dependendo da faculdade. Ela Aham. gasta essa grana toda e depois se vê perdida, mais uma vez perdida. Não, ela tem que se permitir experimentar as atividades. Essa resposta sua, ela é uma aula, uma verdadeira aula, porque, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que avaliar como ela estava anteriormente, né? Eu estava feliz Sim, onde eu estava sim, ou eu estava infeliz onde eu estava? E aí você citou um rol de 3, 4 sintomas aí que a pessoa, de repente, já são sinais de que a pessoa não está feliz. O lance de sim, chorar, né? O domingo, porque pô, o domingo já é a véspera da segunda, então o domingo já é horrível, né? Passar em sim. frente ao trabalho, sentir mal. Não, Eu tenho relatos, jamais. eu tenho relatos de pessoas que chegam no trabalho, estacionam o carro no estacionamento do trabalho e não conseguem sair do carro. Nossa, Ficam, ficam dentro do carro, paralisado, protelando, esperando assim o máximo que podem esperar ali dentro para sair, né? né? Porque não querem nem sair do carro, né? Então são sintomas de que aquilo ali não está certo, né? Tem Uhum. alguma coisa errada ali naquela questão. O lance de experimentar é muito interessante porque a gente tem que ter um cuidado com a frase que é o seguinte: você tem que trabalhar com o que você gosta. Isso não é uma verdade absoluta, né? Mesmo no que Porque você gosta, vai ter atividades que você não gosta, né? é, Eu amo atender, amo atender. Só que eu tenho muita dificuldade com vídeo, com, aham, né, essas coisas que fazem parte do aham, nosso mundo, né, Maurício? sim, sim, Então, assim, aham, todo o serviço vai ter coisas que você não gosta, mas você vai ter que fazer. sim, sim. Por exemplo, até citei, né? Eu adoro praia, eu sou fascinado por praia. Mas isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar com alguma coisa relacionada à Não. praia, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de música. Tem até um violão pendurado ali Ah, eu atrás. vi. Tem um violãozinho ali pendurado. Eu adoro música, sou fascinado por música, mas isso não existe a menor chance de trabalhar com algo relacionado à música. É um Eu já hobby, né, Maurício? é um hobby. E eu já tive algumas experiências, por exemplo, de ter que entrar numa rotina de ensaio, de ter que entrar numa rotina de banda, e eu não curti,
são experiências que não foram positivas para mim. Isso tem uma relação com a coisa do trabalho voluntário que você falou, né? Sim. Então, é legal que a gente experimente algo antes de transitar de um lado para o outro. Muito, Isso. muito poderosa, muito poderosa a sua resposta, Fernanda. Agora, é o seguinte, existem algumas mudanças de comportamento, ou seja, de mudanças de comportamento ou mudanças técnicas, que mais ocorrem, nós somos seres humanos, embora sejamos essencialmente imprevisíveis, mas existem algumas coisinhas que se repetem de uma pessoa para outra. Existe algum tipo de comportamento que praticamente, assim, quase sempre se repete dos seus clientes, ou de mudança, né, de comportamento? Se você pudesse citar um ou dois exemplos de mudanças que já aconteceram aí, pessoas que passaram por você. Bom, elas vêm com essa dificuldade de se perceber, né? Todos vêm com, não sabe, não conhece seus talentos, não conhece suas qualidades, não conhece os seus pontos de melhoria. E muitos deles procrastinam, né? Esse autoconhecimento, a maioria. Então, quando começa o processo, muda muito, vai mudando, né? Aos poucos, nós percebemos aquela presença nas atividades, ela consegue se perceber, ela consegue pedir um feedback para um colega. O que você acha? Que eu chamo atenção para você? O que eu faço que você acha que é legal? Sabe? Pedir aquele feedback sincero. Ela já se lança ao autoconhecimento, a se perceber, não, aqui eu não gosto dessa atividade. Não, já essa aqui eu gosto, eu faço rapidamente, eu não vejo o tempo passar. Né? Muitas vezes, porque quando ela chega, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe de nada. Então, ela começa a ter mais presença, a se perceber mais. Ela passa a se conhecer, né? Ou voltar a se conhecer, né? Com o tempo a gente vai perdendo aquela coisa, aquela espontaneidade, aquela alegria. Então, assim, ela volta a ficar bem consigo mesmo. Entendi. Então, assim, aquilo que é mais evidente, aquilo que mais se repete, vamos dizer assim, das pessoas que passam por você, é esse processo que passa da resistência ao autoconhecimento a uma abertura ao autoconhecimento. Isso, ela Né? passa a saber conhecer seus valores, conhecer sua Aham, missão, né, fazer um aham, planejamento de vida, ela sabe responder o que ela quer para a vida dela daqui 10 anos, daqui 5 aham. anos. Muito bom, assim, mudou minha vida, né? Todo ano eu faço um processo desses para alavancar mesmo os meus resultados e muda Aham. muito. Você já fez, Maurício, algum processo Não, assim? não, eu nunca fiz. Eu nunca Vale a fiz. pena dar uma É uma, guinada aí, né? é uma Uma boa vez por dica. ano eu faço. Aham. É legal E que com você profissionais experimenta. diferentes. É legal que você experimenta esse Sim, tipo de atividade e você, quando você multiplica isso para outras pessoas, você multiplica, inclusive com base nas suas experiências, né? Você também. não, você não faz algo que você acha que funciona, mas funciona para você, inclusive. É Funciona para algo que mim. isso é bastante interessante. Eu percebi, Fernanda, que no seu material você privilegia muito o aspecto da comunicação. A gente gira e sempre retorna para essa questão da comunicação. Comunicação é um grande desafio, É um grande comunicação é desafio. algo que, se você conversa com gestores, invariavelmente a pauta comunicação ela vai surgir, né? É impressionante, né? Dificilmente eu consigo trocar uma ideia, seja pessoalmente, seja aqui pelas lives, com alguém e não tocar nesse ponto, tá? Você poderia dizer, por exemplo, na sua visão, os ganhos que um profissional tem em aperfeiçoando competências relacionadas à comunicação e, ao mesmo tempo, o que ele perde em não aperfeiçoando competências relacionadas à comunicação. Sim, o profissional que se comunica, ele voa, né? Ele alavanca a sua carreira rapidamente, né?
Não sei se você já viu, Maurício, em alguns ambientes corporativos, aquele bom funcionário, aquele que trabalha 8 horas sentadinho na cadeira, chega, trabalha e vai embora, chega, trabalha e vai embora. Ele nunca Já, é percebido, né, Maurício? Aí sempre tem aquele que faz, mas cacareja, né? Não basta você fazer, você tem que cacarejar, conversar, né, fazer aham, networking com seus pares, com seus gestores, para que você seja aham, lembrado, né? E não é visto, não é lembrado. Então, a sim. comunicação é uma habilidade fundamental para quem quer alavancar a carreira, para quem quer mudar de carreira, para todas as vertentes, comunicação é a base. Ou seja, não basta ser bom, mas tem que mostrar que é bom, né? Tem. Isso passa muito pelo marketing pessoal também, né? Sim, sim. Não tem como você fazer um marketing pessoal e manter ali o seu marketing pessoal em dia se você não se comunica tanto verbalmente como não verbalmente também, né? A comunicação não Sim, verbal, ela é sim. muito poderosa Também. em ambientes corporativos, né? Muito. O, Fernanda, fala um pouco para as pessoas, né? Essa nossa live vai ficar gravada aí e tal. Fala um pouco para as pessoas como elas fazem para te encontrar, como elas fazem para contratar um serviço seu, como funciona a sua agenda. Você faz trabalho um para um, você tem infoproduto. Fala um pouco do seu portfólio para a gente ter essa informação aí registrada. Eu tenho um atendimento em grupo e tenho um atendimento Aham, individual. Então, aham, assim, ambos são 10 sessões online. Então, eu posso atender qualquer pessoa de todo o Brasil, né? Não, sem limites, né, Maurício? Isso aham. é algo que facilitou muito a nossa vida de abrir fronteiras. Sim. Sim. E, Eu sou o profissional de TI, né? Então, assim, a ah, gente, a gente também dá nossas contribuições, né? Minha formação de base é TI. Então, assim, legal, a tecnologia da informação, ela veio para para ajudar. modificar a nossa forma de relação social, isso eu não tenho a menor dúvida. E a gente está vendo só o começo disso, né? Semana que vem eu vou publicar um artigo de como eu imagino que é o futuro da educação. Tem muita relação com essa coisa do encurtamento das distâncias. Mas continua aí. Então, e a agenda está aberta para o primeiro semestre, são poucas Aham, vagas, porque eu também tenho um limite por aham, atender. Eu tenho bastante um a um, né? Processos individuais. O pessoal prefere, porque é algo mais personalizado, atende às sim. necessidades. Então, assim, são poucas vagas, mas minha agenda está aberta. Quem quiser fazer uma sessão experimental, eu estou à disposição. É só entrar Para. no meu perfil, Fernanda Pires Carreira, me manda um direct e eu passo todas Aham. as informações. E palestra, Fernanda? Você está atuando ainda com palestras? Eu naveguei no seu site e você, É, você tem um portfólio lá de palestras também, né? tem um portfólio de palestras. Eu até estava falando, nossa, eu já fiz vídeo, já fiz palestra, só que live eu nunca fiz, Maurício. É a primeira vez. Olha Que só que legal, que primeira vez, eu legal. nunca fiz. Assim, achei bem bacana esse formato, pretendo adotar e no futuro Sim. te convidar para ser meu Opa! entrevistado. Eu Oh, acho estarei legal aqui. essa troca de experiências, né? Você, com essa troca, inspira muitas pessoas, né, Maurício? Às vezes a pessoa É, pensa em fazer uma mudança de carreira, mas não sabe por onde começar. Ela vê histórias de sim. pessoas que fizeram e começa a Aham, refletir. Já teve uma pessoa que viu meu vídeo uma vez e que ela aham, começou a pensar, né, sobre isso e aham. mudou mesmo. Às vezes Sim. basta uma inspiração. Sim, eu percebo muito isso. Eu tive muitos anos em sala de aula, né, Fernanda? E é muito gratificante quando eu recebo, até hoje, eu estou fora da sala de aula desde 2008. Então, lá se vão 12 anos que eu saí da sala de aula. E eu recebo até hoje mensagens de gratidão de estudantes que estão na indústria ou passaram num concurso. E assim, poxa, Maurício, aquilo que você falou que ia acontecer há 12 anos atrás realmente aconteceu. Eu não sou futurólogo, mas assim,
a gente acumula algumas bagagens e passa algumas informações valiosas para as pessoas e elas são gratas por isso, né? Mesmo que não expressem verbalmente essa gratidão, mas elas internamente são gratas por isso, né? Sim. É muito gostoso, né? É uma sensação maravilhosa. Você encontrar um aluno, um ex-cliente, feliz, falou que você ajudou. Nossa, é compensador, assim, é muito motivador mesmo. É uma Sim, delícia. muito bom. Então, eu espero que essa live aqui, espero que esse momento que a gente está proporcionando aqui junto, seja um impulsionador aí para outras dezenas e centenas, quem sabe, de lives aí do seu trabalho e que você possa mostrar aí através dessa ferramenta poderosa para mais e mais pessoas a maneira que você escolheu de, há 2 anos atrás, começar a ajudar, começar a entregar para as pessoas um pouco daquilo que você conseguiu aprender e conseguiu sentir. Então, você passa o seu Sim, sentimento, para as pessoas, e em passando esse sentimento, usando naturalmente técnicas, você consegue resultados positivos aí. Fernanda, palavras finais aí para o nosso público. Completamos 45 minutos de live aí. nossa, tem que correr, né? Palavra. Porque é É, limitado aqui, né? Acho que são 60 minutos. Então, isso aí. eu quero falar que quem está insatisfeito com o seu trabalho hoje, não se desespere, porque ainda dá tempo de ser feliz na carreira, é possível sim, né? Estou à disposição e eu gratidão, Maurício, pela oportunidade, minha primeira live, eu fiquei Legal. ansiosa e tudo mais, mas como tudo primeira vez na vida, né? Dá uma certa ansiedade. Mas adorei a experiência. Vou fazer Legal. outras e pretendo te convidar em breve, tá bom? Estarei aqui presente, sem dúvida. Prazer para mim participar contigo novamente de alguma atividade aí. Gostaria de agradecer as pessoas que passaram por aqui, né? Novamente, esse material vai ficar disponível por 24 horas no perfil @Percurso do Sucesso Profissional. Podem mandar dúvidas para mim, mandar dúvidas para a Fernanda, que a gente pode dar Sim. continuidade aí no bate-papo. Semana passada eu estive com a Andréa Costa falando sobre as pessoas que estão conseguindo ganhar dinheiro nas redes sociais. Na próxima segunda-feira não farei live, porque é segunda-feira de Carnaval. carnaval. Carnaval, não estarei aqui. E na primeira segunda-feira de março, eu estou tentando trazer aqui um camarada fera que vai falar sobre os profissionais 4.0, que são os profissionais do que ele chama de Revolução 4.0. Mais do que Indústria 4.0, ele chama de Revolução 4.0. Ainda não está confirmado, mas eu vou provocá-lo para ele confirmar comigo e no dia 2 de março estará aqui na próxima live do Percurso do Sucesso Profissional. Fernanda, Eu vou querer assistir. obrigado. Eu vou Por assistir. favor, Divulga nas por redes favor. sociais que eu vou Aham, estar presente, assistindo. legal. Muito obrigado aí. Obrigado mais uma Eu vez, obrigado a agradeço. todos que passaram por aqui e Obrigada. até o próximo. Até o Tchau, tchau. próximo. Tchau, tchau.